pessoal, quero lhes dar as boas-vindas para o nosso curso Relacionamentos à Maneira de Jesus. E hoje nós já estamos na 5ª aula. Vamos falar a respeito de inteligência relacional. E eu quero apresentar a vocês um casal incrível que nós temos a alegria de estar junto com eles nessa noite. O Anderson, a Lu, sejam muito bem-vindos. O Anderson e a Lu têm uma história incrível, eles vão compartilhar conosco, vão compartilhar com você que está aí do outro lado da telinha. E nós vamos falar a respeito desse assunto que é maravilhoso, esse assunto que nos leva a crescer nos nossos relacionamentos. E para isso, queridos, nós queremos pedir algo a você, que você compartilhe, que você curta essa aula e que você se inscreva em nosso canal, porque nós queremos crescer e abençoar muitas pessoas. E para essa aula dessa noite, inteligência relacional, nós vamos falar o que é inteligência relacional. É a habilidade, né, que nós temos para lidar com sabedoria nos momentos difíceis dos nossos relacionamentos. E para que a gente possa falar e a gente possa discutir a respeito desse assunto, nós queremos assim que o Anderson e a Lu eles possam contar para nós a história deles, né, a trajetória deles, e eles possam falar daquilo que eles viveram antes do casamento deles. Então a gente quer permitir assim que vocês possam compartilhar para nós a história de vocês, a vivência de vocês. Boa noite. Meu nome é Luciana, como a pastora falou. Eu venho de um lar que os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Então, eu fui criada só com a minha mãe. No tempo, assim, o que a minha mãe mais me ensinou era que eu era forte o suficiente para viver sozinha. E a gente sabe que, na real, isso não é verdade, né? A gente precisa de pessoas e durante muito tempo eu tive isso como verdade. Mesmo de alguns relacionamentos que eu tive, mesmo em casa, sempre fui um pouco tímida e depois ficando mais tímida. E isso foi, de uma certa forma, foi me privando de amizades, de relacionamentos. Mas quando eu descobri que realmente eu precisava de pessoas, eu precisava estar com pessoas, me fazia crescer, me fazia feliz, me fazia melhor, me fazia triste, mas me fazia mais perto da vida. Então, quando a minha mãe faleceu, que eu me vi sozinha, porque eu tinha ela como amiga, então era muito fechado assim, eu, minha mãe e meus irmãos. E daí, assim, o que me fez ver uma outra família, uma outra visão, foi quando ela era de uma igreja e eles me amaram do nada. E eles se preocupavam comigo e eu nem conhecia eles. E aquilo eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Eu fui mudando aos poucos, foi muito gradativo e estou mudando ainda. Mas nesse caminhar com a minha família, que eu fui me descobrindo, que realmente eu precisava de outras pessoas para o meu desenvolvimento, que eu precisava de outras pessoas para o meu trabalho, que eu precisava de outras pessoas para eu profissionalmente, que eu precisava de pessoas. Então, quando eu fui descobrindo no conhecimento de Cristo, né, eu fui descobrindo que Cristo estava nas outras pessoas também. E foi muito difícil, não foi tão simples. É que, às vezes, a gente simplifica algumas coisas. Foi difícil, mas foi muito abençoador. Eu aprendi, junto com os irmãos, a ver defeitos em mim, neles, e aprendi com eles o que era seguir com pessoas. Então, assim, quando você sai de uma família que é só você, né? Era só eu e a minha mãe e os meus irmãos, e bastava. E como a minha mãe, como ela nos criou, principalmente a mim, que era a única mulher, que a gente não
dependia de homem, que a gente não dependia de pessoas, porque ela acabou lutando sozinha e foi isso que ela tinha para passar, né? E é difícil descobrir que é tudo diferente, mas também é restaurador descobrir que pode mesmo ser diferente, que Deus tem diferente para a gente, né? E assim, pelos processos, são tantas coisas, né, para falar, mas basicamente isso, relacionado a relacionamento mesmo, né? O que Deus mudou nessa caminhada com a minha história da família, mesmo sendo uma família muito junta, era só a gente. E isso, durante muito tempo, acabou que a gente ficou muito fechado em nós mesmos, por causa desse ensinamento. E Cristo tem ensinado diferente para a gente, né? Acho que é isso, um pouquinho do... Olá, boa noite. Bom, eu sou o Anderson, né? Aqui o pessoal da igreja me conhece, você que está assistindo aí nosso canal vai conhecer agora. Venho de uma família de 4 irmãos, eu sou o filho mais velho. Deficiente visual de nascença e cego total de maneira adquirida aos 14 anos de idade, devido a um acidente com bola. Minha vida na infância foi bem complicada, né? Vivia de escola em escola, até porque, por questão da deficiência, a gente não sabia onde que eu iria me enquadrar melhor, né? Me encaixar melhor. Então, os meus pais passaram um pouco de trabalho assim comigo para saber qual local seria mais adequado. E até que chegou aos 14 anos, eu sofri esse acidente e depois de 3 anos, assim, quase à beira de uma depressão, um amigo meu foi até a minha casa e falou: cara, a vida pode ser diferente para você, se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Né? Ele foi caminhando comigo, me trouxe para Jesus, me apresentou outras pessoas também que me ajudaram, que me incentivaram a crescer, a continuar os estudos, que na época eu tinha parado, tinha deixado tudo, não queria saber mais de nada, nem tampouco ver ninguém, né? Na real, minha vida naquela época foi muito difícil, assim. E eu peguei e falei: não, beleza, eu vou então. É isso que eu quero, é isso que eu preciso para mim. E dali para cá eu voltei a estudar, né? E conheci outras pessoas ainda que fomos construindo relacionamentos assim maravilhosos, assim, pessoas que realmente me apoiaram na hora que eu mais precisei, que me incentivaram a vencer na vida cada vez mais, né? E hoje estou aqui em Santa Catarina, já moro aqui há 6 anos, casado, né? Já trabalho também, né? Tenho uma vida já construída, né? Posso dizer assim. E eu quero ainda mais. Eu tenho aprendido que relacionamentos, eles são desafiadores para a gente. Eles podem tirar de você o pior, sim. Podem tirar o pior, sim, mas também podem tirar o melhor. E graças a Deus, assim, que eu tive pessoas que me ajudaram nesse sentido, né? Porque se não fosse elas, assim, se não fosse aquelas pessoas que insistiram comigo lá atrás, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Na real, talvez eu não sei nem se estaria vivo. Então, eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Quero, com certeza, né? Espero que ainda muito mais coisas possam acontecer. Eu quero lutar para isso, né? E quero, com certeza, continuar com esses relacionamentos e que venham outros ainda mais, né? Eu acho que, por hora, é isso, né? Muito legal nós ouvirmos esses testemunhos maravilhosos da história do Anderson e da Lu. Realmente é muito bom nós conhecermos a história da vida de pessoas e a história real da vida das pessoas. É interessante o quanto que nós vivemos à base de imagem, né? Quantas pessoas estão aí construindo uma imagem que na verdade é algo formatado, mas não é algo real. E o que nós queremos trabalhar, o que nós queremos conversar hoje é sobre vida real. Por isso é tão especial ouvir vocês e saber o quanto vocês se tornaram esse casal abençoado. E vocês já vão falar a respeito de como vocês se conheceram. Então vai ser muito legal esse nosso tempo, essa nossa aula hoje, querido. Você chama os teus amigos, convida eles aí para participar. Vamos promover essa aula para que ela realmente possa abençoar muitas vidas.
O texto nosso de hoje está em Ruth, no capítulo 1, versículo 6. E é uma história muito linda também, eu quero ler para nós. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. A família de Noemi tinha sofrido uma tragédia sem precedentes. Seus 2 filhos haviam morrido e agora estavam padecendo, e ainda com as 2 viúvas noras. Então, como nós estamos conversando aqui, os relacionamentos, ou um relacionamento inteligente, inteligência relacional, ela diz respeito à capacidade que nós temos de lidar com situações difíceis ou até com pessoas que nós consideramos difíceis. Muitas vezes somos até nós mesmos. A questão é que normalmente a pessoa difícil, ela não reconhece isso, mas é muito mais fácil nós olharmos para as pessoas que nós temos dificuldades. Eu aprendi algo, pessoal, eu vi algo muito interessante. Mas normalmente as pessoas que eu tenho dificuldade, normalmente são pessoas muito parecidas comigo. É interessante porque algumas pessoas elas conseguem se encaixar, mas quando há rusgas, quando há algumas dificuldades, é porque em algumas situações a outra pessoa a qual você está tendo dificuldade, normalmente é igual a você. A inteligência relacional vai nos ajudar a lidar com situações assim. E essa história, ela vai nos falar a forma como Ruth aprendeu a lidar com a sogra dela. Veja bem, eu vou continuar a leitura só para que você possa entender melhor qual é o contexto do que nós estamos realmente falando. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado, muito tempo, né? Enquanto voltavam para a terra de Judá. Voltar para a terra natal em grande estilo é muito bom, mas na situação em que elas se encontravam, é no mínimo humilhante. Mas mesmo assim decidiram enfrentar todas as adversidades, abrindo mão da sua imagem ou boa reputação. Aqui eu quero te chamar a atenção para algo. Voltar para casa. Noemi voltou com as suas 2 noras para casa. Elas saíram desse lugar da terra natal, mas não saíram muito bem. É tão bom você ver aquelas histórias no qual uma pessoa saiu de um lugar e ela foi morar em outro lugar e lá ela fez a vida dela, tudo deu certo para ela, ela volta para sua terra natal com os seus filhos, com tudo de bom, com uma vida próspera. É maravilhoso nós ouvirmos essas histórias, mas aqui nós vemos que a história deles aconteceu uma tragédia, aconteceu algo que não foi legal. E eles voltam numa situação humilhante. E um dos aspectos mais importantes aqui, na manutenção dos relacionamentos, é a capacidade das pessoas envolvidas em deixar de lado a imagem que construíram para falar dos seus verdadeiros sentimentos. Quando eles voltam para casa, muitas pessoas vinham perguntar: o que aconteceu? E mais uma vez, Noemi tinha que falar a respeito da tragédia, dos problemas, de ter perdido seus 2 filhos, e tudo aquilo que não foi bom. E eu olho para essa palavra e me chama muita atenção algo que está nesse versículo aqui. Ela fala em Ruth no capítulo 1, versículo 20, mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha que interessante isso, porque nós percebemos que Noemi tinha se tornado uma pessoa amarga, amargurada pelas situações da sua vida. E a inteligência relacional aqui de Ruth foi ela realmente aprender a lidar, em primeiro lugar, com uma sogra, e mais do que sogra, uma mulher amargurada pela vida. Todos nós temos desafios para lidar com pessoas que nós consideramos difíceis. A questão é como nós vamos fazer isso. Nós queremos continuar a nossa conversa agora com a Lu e o Anderson, mas também queremos falar a respeito disso. Então, eles tiveram um dia que eles se conheceram. Um dia eles se conheceram, eles se estranharam, aconteceu algo ali, e eles casaram,
mas falar um pouco a respeito disso agora, né? Eu e o Anderson nos conhecemos, a gente tinha um amigo em comum e nos apresentou. Mas, inicialmente, eu pensei assim, um amigo. Ele era um rapaz inteligente, mas um rapaz muito mais novo que eu, também nem cogitava no meu coração, né? Mas eu voltei para Floripa, né? Eu estava em São Paulo na época, estudando, voltei para Floripa e nós começamos a conversar mais. A gente começou por telefone, por mensagens, a gente começou a se falar muito. E ele falou assim, eu quero falar com você pessoalmente, porque algo no meu coração mudou. E eu pensei, nossa, esse menino está muito doido. Porque era algo do meu coração, eu não sei, por causa da minha família, eu pensava, eu não quero casar, eu vou servir Cristo desse jeito e eu gosto de ser assim. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto da minha casa, eu gosto das minhas coisas. E eu falei para ele inicialmente, não vem. Ele falou, não, eu preciso ir e eu vou ouvir de você, porque eu sei o que Deus falou para mim. Eu pensei, eu sei também o que Deus falou para mim. Mas, nesse momento, eu tinha certeza de que a gente era só amigo, né? Mas a insistência dele, o que mudou a minha maneira de ver foi a certeza do que ele tinha, do que Deus tinha falado com ele. A convicção dele mudou alguma coisa no meu coração. Mesmo eu achando que não, né, que eu ia só recebê-lo, mas daí eu falei para os meus irmãos que ele viria. Como eu morava sozinha, eles iam ficar em casa com a gente, tal, para recebê-lo, e ele veio. E daí realmente algo mudou, assim, ele fez com que a certeza no Senhor mudasse meu coração. Daí ele vai falar um pouquinho. E é interessante, né, que ela, como ela bem falou, né, ela gostava de ficar sozinha. E eu falei, mas eu quero ficar contigo pra, né, quebrar esse silêncio teu aí sozinha, deixa eu ser um pouquinho de agitação na sua vida. E foi bem interessante que a gente começou a conversar e foi ficando muito frequente, sabe? E pra mim, assim, já ficar um pouco sem ela, sem falar com ela, já me fazia muita falta. E assim, era todo dia, gente, todo dia, das 10 até, sabe Deus lá que horas, a gente ficava conversando direto. E a gente foi se aproximando, né? E graças a Deus, assim, a gente se afinizou, a gente discutiu alguns pontos que a gente, né, até então não tinha muito em comum. E a gente foi se acertando, até que a gente, em 2013, finalzinho de 2013, eu falei para ela que a gente até então meio que namorava à distância, né? Porque era para vir para cá direto, não dava na época. E até que, final de 2013, eu falei para ela, eu quero casar com você. Ela falou, você é louco. Como que é isso, menino? Como é que você vai vir para cá, né? Tudo. Eu falei, não, eu sei do que eu quero. Eu tô te falando porque é certeza dentro de mim. E a gente orou e tal, tudo, né? Como ela bem disse. E Deus confirmou, né? Em 2014 a gente casou e a gente tem sido muito feliz, sabe? Tem muita coisa que precisa acertar, mas assim, viver com a Lu e ser essa agitação para ela, para mim faz toda a diferença. Porque eu vejo assim hoje que ela tem se tornado uma pessoa ainda mais alegre do que ela já era. E o fato da gente ser bem parceiro assim ajuda bastante, sabe? E eu acho muito, muito legal e sou muito feliz por ser marido dela, por ter ela perto de mim, assim. História incrível da Lu e do Anderson, nós amamos a história de vocês, e eles vão compartilhar daqui a pouco mais uma parte da história deles. Mas quando nós olhamos para relacionamentos, né, o maior desafio nos relacionamentos vai ser a imagem que você construiu ou que os outros construíram a seu respeito.
E nós construímos uma imagem por medida de segurança e sobrevivência. Então, muitas vezes, pessoas irônicas demais, pessoas alegres demais, falantes demais. Por trás disso, às vezes, há um mecanismo de defesa e proteção, como a Lu testemunhou a respeito da história dela. O que ela aprendeu, o que foi transmitido dentro da casa dela. É melhor você ser independente. É melhor você não depender de homens. Então, não depender de homens, porque às vezes homens não são confiáveis. Então, ali já tinha uma informação no sentido assim, não é saudável se casar. Então, a Lu, em Cristo Jesus, ela já foi superando uma primeira coisa que foi colocada sobre ela. Uma primeira informação que foi colocada sobre a vida dela que poderia ser uma barreira. E ela cresceu nesse ambiente pensando, então é melhor eu me proteger. Mas em Deus há uma vitória aqui através do testemunho de vocês. Então nós vamos aprendendo com a nossa história dentro da nossa casa, com as informações que são transmitidas a nós, muitas situações. E aí a gente vai construindo uma imagem. Mas as pessoas também, nós, baseado na experiência que nós temos juntos. Então, numa experiência de relacionamento com as pessoas, nós vamos, nas nossas atitudes, na forma como nós nos expressamos, a gente vai construindo essa imagem nas pessoas. E eu creio que todos nós já ouvimos um ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Então, a primeira verdade aqui nesse ditado é aquilo que nós vamos construindo nos relacionamentos, vai comunicando algo. E olha só que importante que existe uma lei da comunicação. As pessoas primeiro me aceitam e depois elas me ouvem. E isso é uma grande verdade. Então, primeiro as pessoas elas vão me aceitar, vão aceitar como eu sou. Aí depois aquilo que eu vou falar vai ter uma importância e eu vou ser ouvida ou não por essas pessoas. Mas olha o que Jesus nos ensinou sobre esse princípio. Jesus é a nossa referência, né? Relacionamentos à maneira de Jesus, porque aqui nós temos visto o testemunho do Anderson e da Lu, outras pessoas que compartilharam a história delas, queridos, baseados na nossa própria história. Que limitador seriam as nossas vidas, mas em Jesus Ele é a nossa referência e Ele está dizendo para nós, você pode vencer, em mim você pode vencer. E eu quero ler um texto para nós que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então, olha que verdade, que princípio Jesus nos deixou, a capacidade de esvaziar, de abrir mão de quem Ele era. Por quê? Porque Ele teve um momento onde Deus o exaltou e Deus o honrou. Então, queridos, quando nos relacionamentos nós podemos nos esvaziar da nossa razão, de quem nós somos, e a gente pode, por amor às outras pessoas, por amor ao nosso cônjuge, ao nosso marido, à nossa esposa, né? Por amor a irmãos que nós nos relacionamos, por amor a tantas pessoas que nós temos o convívio, a gente pode se esvaziar e abrir mão dos nossos direitos, porque Deus vai nos exaltar, Deus vai nos honrar. Então, quando a gente fala a respeito de inteligência relacional, ela nos influencia a servir todas as pessoas com o mesmo coração, indiferente aos benefícios que alguém pode nos proporcionar. O desafio é servir pessoas que você considera difíceis, pois elas vão exigir de você uma humildade, um coração de servo e um amor incondicional. Então é aquilo que a Ruth, ela viveu com a sogra dela. Ela decidiu se relacionar com a sogra amargurada. Mas imagina como que era o dia a dia dessas mulheres. Como que era o convívio com dessas mulheres, né? Qual o privilégio Ruth teria?
A sogra não tinha mais nenhum filho para oferecer a ela. Naquela época, o que acontecia? Quando uma mulher ela ficava viúva, era por direito ela casar com o próximo membro da família. Mas a sogra, a Noemi, ela não tinha mais filhos para oferecer. Ela chegou um momento que ela fala assim para Ruth: eu vou despedir de vocês, eu vou liberar vocês e eu vou voltar para minha terra porque eu não tenho mais nada a oferecer. Mas a Ruth, ela toma uma decisão. Ela havia perdido seu esposo, mas ela decidiu honrar e servir a sua sogra mesmo nessas condições. Então esse texto ele está falando para nós o quê? Está falando a respeito da gente servir, a gente fazer escolhas. Nós podemos fazer escolhas de servir, de honrar pessoas, porque quem vai nos honrar e nos exaltar é Deus. As recompensas virão da parte dele para as nossas vidas, né? E nós queremos... eu queria passar para o Anderson. É interessante, pessoal, algo que nós precisamos entender aqui. O que a Adri falou. Fazer algo, servir alguém, sem esperar nada em troca. Então eu creio que isso faz toda a diferença, e isso tem a ver com inteligência relacional. Porque quando nós vamos perceber os nossos relacionamentos, muitos dos nossos relacionamentos, eles estão baseados em interesse. Por natureza, o ser humano faz isso. Ele faz algo, muitas vezes, baseado no interesse, mas quando não existe mais nada que a outra pessoa possa te oferecer, quando não existe mais nada que a outra pessoa possa fazer em teu benefício, como que nós lidamos com isso? A inteligência relacional, ela nos diz que nós vamos continuar andando, nós vamos continuar amando, nós vamos continuar servindo uma pessoa, mesmo que ela não tenha nada a oferecer, porque essa história fala a respeito disso. Ela fala sobre Ruth servindo a sua sogra. Existe já algo com sogras, e nós não cremos nisso. Nossas sogras são abençoadas, nós cremos que elas são mulheres maravilhosas, mas muitas vezes existe já esse tipo de história em cima de sogra, de que sogra quer o teu mal, que sogra muitas vezes não vai te ajudar, mas ela já quebra essa barreira de sogra. E além disso, ela serve uma mulher que não estava no seu melhor momento emocional. Quantas vezes nós temos andado com pessoas e elas não estão no seu melhor momento emocional, e às vezes por serem críticas demais, por serem tímidas demais, por serem sérias demais, enfim, algumas dessas características aqui que a Adri falou, nós perdemos a oportunidade de continuar andando, amando e servindo elas. Quando nós abandonamos relacionamentos, na verdade nós estamos dizendo o quê? Que o nosso interesse, ou que o que havia no nosso coração, era algo baseado apenas naquilo que aquela pessoa poderia me oferecer. Então nós vamos aprender que ter sabedoria nos relacionamentos é você andar com uma pessoa, mesmo que ela não tenha nada a te oferecer. Porque mesmo assim, você vai ser abençoado pelo coração do servo que você aprendeu a desenvolver. Então a Adri queria repassar agora, para o Anderson e para a Lu, e eu creio que a melhor pergunta também para vocês é: como que vocês aprenderam a lidar um com o outro nesse novo contexto, nessa nova realidade de vocês, cada um com uma história diferente, cada um com uma limitação muito singular, mas vocês precisaram aprender algo. E eu quero que nós queremos que vocês falem a respeito disso. Inicialmente foram muitos desafios, né? Quando eu me casei, eu já morava sozinha, então eu tinha todo um esquema para minha vida. Se eu ia almoçar ou jantar, só dependia de mim. Se eu ia fazer ou não fazer, limpar ou só dormir no final de semana. E mudou muito. E eu me assustei no início, assim, porque o banheiro que eu limpava uma vez por semana, eu tinha que limpar todo dia, porque mudou totalmente, né? E mesmo assim, as coisas, no geral, de quem mora sozinha, você coloca ali e está ali.
não tem uma outra pessoa que mexeu. Então, foi muito difícil. Mas teve um dia que o Anderson ainda ia muito para o Rio, que eu realmente percebi que a gente era um. Ele foi para o Rio e eu falei assim, nossa, eu estava querendo muito ficar sozinha. E eu senti muita falta. Eu já vi que não dava mais, que não dava mais para ficar sozinha. E eu fiquei muito triste, faltava alguma coisa. E só naquele momento é que eu realmente percebi, fazia assim um mês que a gente tinha casado e eu só tinha visto as dificuldades e as diferenças. E naquele momento, assim, foi, para mim, foi perceber o quanto ele já era parte da minha vida e que não dava mais, sabe? Eu acho que nesse momento, o momento que ele saiu, é que eu percebi, tipo, que tinha bagunçado o que eu achava que era meu, só meu, minha vida, mas que eu já não sabia viver mais sem. Que fazia parte, era outra história. Nesse momento, eu comecei a pensar assim, eu quero ser diferente. Eu acho que mais ou menos isso. É tanta coisinha, né? Mas é mais ou menos isso, inicialmente, no nosso casamento, para mim. Então, para mim, né, como na época eu já estava cego total, já era cego total, eu sempre tive muita dificuldade com a questão do, tipo assim, da pessoa ficar chateada e não falar nada. Então, assim, uma coisa que me irritava muito era quando alguma coisa eu fazia também de errado, né? Não era tão santo assim, não era tão, né? E a Luciana, ela ficava na dela, ela se fechava. E daí um dia a gente resolveu conversar e eu falei pra ela, amor, pra mim não adianta você ficar na sua emburrada, porque eu não vou saber que você ficou chateada, né? Eu vou saber o que eu fiz, mas eu não vou saber que você está chateada comigo se você não falar. Então a gente foi se adequando e a gente descobriu que tudo isso, né, fosse qual dificuldade houvesse, a gente precisava conversar. E graças a Deus a gente tem aprendido, tudo que tem acontecido a gente conversa bastante, a gente fala um pro outro, como que a gente está se sentindo. E graças a Deus tem funcionado muito, né, tanto para mim quanto para ela. Para ela não precisa muito porque ela já vê, né? Eu demonstro quando eu estou chateado com alguma coisa, ela já pergunta. Mas no caso dela, tudo que acontece ela já me fala e a gente tem se dado bem nesse sentido, né? E a questão do banheiro, realmente ela ficava muito irritada com isso, ela detestava, né? Que ela, uma coisa que ela falava, nossa, agora todo dia você me faz limpar o banheiro, né? Então realmente assim, eu vim para bagunçar mesmo, né? A vida dela, literalmente. Mas tem sido bênção, sabe? A gente tem se conhecido a cada dia. Claro que vão passar 10, 15, 20 anos e ainda vai faltar coisa para a gente se conhecer. Mas é isso que é bom, que é gostoso. É você aprender a construir esse relacionamento, esse relacionamento emocional diariamente, né? E você aprender a ter essa inteligência relacional dia a dia, porque ninguém aprende tudo de uma hora para outra, né? Nenhum casamento vira perfeito ou se adquire uma qualidade boa de um dia para o outro. É tudo com tempo, é tudo devagar, cada coisa no seu tempo, cada hora na sua hora, né? E assim a gente tem aprendido bastante coisa junto, tem sido muito bom. Acho que é isso. Falando o que ele falou, né, que ele veio fazer bagunça, mas ele veio me organizar também, que a bagunceira sempre fui eu. E tipo, algumas coisas, para ele não dá para um sapato ficar no meio do caminho, né, porque é perigoso mesmo. Então, para mim foi muito difícil, porque se eu colocasse o sapato ali ou cair alguma coisa, para ele eu precisava me adequar à situação e à limitação da deficiência também. Então, para mim foi bem difícil. Então, ele me ajudou muito a organizar as minhas coisas. E hoje eu vejo, assim, ele falando como é funcional
porque eu sei onde está todas as coisas, porque ele me ajuda. E, na real, ele sabe mais que eu. Eu falo assim, Anderson, onde que está aquilo? Ele sabe todas as coisas, porque ele não bagunçou, ele me ajudou. É muito bom ouvir isso, porque é possível nós crescermos em relacionamentos. É possível nós crescermos com as diferenças, enfim, usar inteligência relacional, ter sabedoria para a gente lidar com essas diferenças em todas as esferas. E quando nós olhamos e voltamos para a história de Ruth, aquilo que ela abriu mão, aquilo que a decisão que ela tomou de viver com a sogra, mesmo essa sogra não tendo o que lhe oferecer, nós vemos na história dela que houve um resgate. Olha que maravilhoso em Ruth, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco o conhecia. O Senhor lhe retribua tudo o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E é interessante que essa palavra de Boaz teve todo sentido na vida de Ruth, porque ele se tornou o resgatador de Ruth. Ele foi usado para dar uma nova história para essa mulher. E através desse resgate, ela pôde constituir uma família, ela pôde desenvolver relacionamentos, gerar filhos. Então, tudo aquilo que ela viveu e ela decidiu abrir mão, Deus restituiu na vida dela. Nós aprendemos com essa história, queridos, que no Senhor, em Deus, quando nós decidimos servir pessoas, honrar pessoas, abrindo mão dos nossos direitos, nos esvaziando de nós mesmos, a gente vai ser restituído pelo Senhor. A gente vai experimentar da bondade, da fidelidade dele nas nossas vidas, assim como a gente vê na história de Ruth. O segredo é nós servirmos pessoas, mesmo quando elas não nos agradam. E principalmente quando elas não fazem o que nós gostaríamos que elas fizessem. Eu creio que o grande segredo está aqui. Vocês aprenderam isso, nós estamos aprendendo isso também em casa, nós estamos aprendendo isso na igreja, nos relacionamentos, que nós podemos sim amar, servir e ter inteligência relacional, principalmente em situações difíceis, quando somos acometidos por algo surpreendente, ou também quando temos que conviver com pessoas que nós não estamos, muitas vezes, acostumados a conviver. Esse é o principal ponto que eu creio que a inteligência relacional vai fazer bem para nós, vai fazer bem para você, e vai fazer você crescer, porque aquilo que a Adri falou aqui, diz respeito a essa mulher, de uma forma não intencional, servir a sogra, mas ela foi abençoada no final. Você vai ser sempre abençoado no final, quando você decidir, com sabedoria, fazer dos seus relacionamentos lugares de boas experiências, mesmo que diante de adversidades e de situações que muitas vezes não te agradam, mas às vezes até mexem com a tua estrutura. Vamos aprender com Jesus. Esvaziar-se de si mesmo é abrir mão de uma imagem que nós construímos, ou que os outros construíram de nós, mas uma imagem que não é real. Uma imagem que pode cair por terra se tão somente eu me humilhar. Eu permitir ser uma pessoa real, porque nós precisamos ser pessoas reais. Relacionamentos vão nos levar a ser pessoas reais. Não tem como você manter uma imagem a vida inteira, principalmente em alguns níveis de relacionamento. As nossas máscaras certamente vão cair. E eu creio que é importante que elas caiam, para que nós possamos ser pessoas que falam dos seus sentimentos abertamente. Fale dos seus sentimentos com liberdade. Tenha a liberdade de ser conhecido realmente de outras pessoas, e de outras pessoas, quem sabe, desfazerem a imagem que elas guardaram de você por muito tempo, que não é real, porque você é uma pessoa que tem algo de bom para oferecer. Então eu creio que essa inteligência, essa sabedoria, ela vai mudar muitos paradigmas, um formato de nós vermos pessoas que muitas vezes nós, quem sabe, até fugíamos delas, porque
Porque Ruth podia fugir. Ela poderia fugir da sua sogra, mas ela decidiu viver com ela, servir, e ela foi abençoada por Boaz, que a resgatou, a trouxe para mais perto. Antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos que a Lu e o Anderson dessem uma última mensagem. O que vocês poderiam falar para pessoas terem melhores relacionamentos? Eu acho que uma das coisas, assim, eu falo de experiência própria, assim, foi respeitar o outro. E para mim era muito difícil, porque, como eu disse, eu era um pouco mais velha, tinha um pouco mais de experiência, então algumas atitudes do Anderson eu sabia que ia dar errado. Mas eram coisas que a gente tinha que passar junto, porque eu também nunca tinha tido uma família, nunca tinha tido essa experiência de estar debaixo de autoridade, de andar junto. Então, nesse momento, o Senhor falou muito comigo sobre respeito. E eu lembro que uma das coisas que o meu irmão me falou, que o Marcel me falou, foi assim, a partir do momento que você vai casar, se você se submeter, tudo vai acontecer melhor. E daí eu precisei tirar algumas certezas, algumas coisas que eu achava que era correto, que ia dar certo, para deixar a gente errar junto. E foi muito difícil. Foi muito difícil, mas construiu a nossa base. E tem construído todos os dias, né? Porque é difícil abrir mão, muitas vezes, porque é muito... Tem coisa que a gente vai passar junto. Tem coisa que eu já passei. Mas a gente vai precisar passar junto, porque é uma outra situação. E não dá nem para proteger, e nem para não viver, e nem para mandar em toda situação. E é muito difícil. Mas, como eu falei, é possível, porque a nossa família hoje tem uma identidade. A gente tem construído com bastante respeito, né? São dias que são bem difíceis, mas são dias que é compensador eu ter aberto a guarda para ter uma família. Porque desconstruiu tudo que eu ouvi, né, de que seria ruim, difícil, que ninguém ia me respeitar, e desconstruiu mesmo tudo o que eu ouvia de família, sabe? E a gente está todos os dias, né, à base do respeito, construindo. Ela falou tudo, né? Eu gosto dela por isso, ela fala tudo. Mas eu acho que saber ouvir, você saber ouvir também é muito importante, porque a maioria das coisas que a gente conquista no nosso comportamento, né, no decorrer da vida, vem de ouvir as outras pessoas, né? Então, quando você ouve e você para refletir sobre aquilo, você entende que realmente alguma coisa você precisa mudar, você precisa melhorar, né, para que a sua vida, para que a vida da sua família cada dia cresça mais, né? E eu acho que saber ouvir realmente é muito importante e é tudo de bom, gente. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de ouvir, de parar para ouvir quem está perto de você, quem tem te aconselhado, de repente sua esposa, de repente, né, os amigos, né, também que estão, né, tem muita gente próxima da gente, é sempre bom, né? Então, um conselho que eu dou, né, se você não gosta de ouvir, de repente tem dificuldade para mudar algumas coisas, para um pouquinho, né, não custa nada, não vai tomar o seu tempo e reflete naquilo que eles estão te falando. Vai ser bom para você, né? Vai ser bom para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu crescimento pessoal e de repente profissional também, né? Eu acho que é isso, tá? Muito bom. E algo que nós temos aprendido, temos praticado, é a gente poder olhar
por trás das atitudes das pessoas. Às vezes, né, muitas pessoas reagem, são reativas a uma palavra, a uma atitude de alguém, mas quando a gente para e a gente começa a avaliar por que essa pessoa está falando dessa forma, o que está por trás dessa reação, dessa atitude, muitas vezes nós vamos percebendo mecanismos de defesa das pessoas, nós vamos percebendo maneiras que elas aprenderam a sobreviver. E a gente vai conhecendo um coração tão maravilhoso, tão lindo. Então, a gente poder dar uma chance aos relacionamentos e a gente permitir conhecer o coração das pessoas, sabendo de uma verdade. Assim como Boaz, ele foi um resgatador na vida de Ruth, nós temos Jesus, que é o nosso resgatador. Ele nos dá uma nova história, ele nos dá uma nova possibilidade, querido, e aquilo que às vezes pode ser aparentemente perda aos teus olhos. Sabe, quando a gente senta para ouvir, para falar de nós, para ouvir o coração de alguém, né, ou em atitudes, situações que são difíceis de se resolver, parece que naquele momento eu estou perdendo algum direito meu. Talvez naquele momento eu gostaria de ter reagido, falado dessa maneira, dessa outra, mas quando nós vamos para Jesus e nós permitimos Ele entrar em ação nas nossas vidas, olha, é uma certeza, Ele vem com restituição para nós. Então, algo que nós temos aprendido e desenvolvido é entregar e é viver a maneira dele, entregar os nossos relacionamentos a Ele e viver segundo aquilo que Ele tem nos proposto, que é esvaziar de nós mesmos e abrir o nosso coração e crescer nos nossos relacionamentos. Queridos, nós estamos encerrando essa nossa 5ª aula. Logo mais nós teremos a 6ª aula, então quero preparar que você esteja aí com o seu coração aberto para tudo aquilo que Deus vai fazer. Mas essa aula aqui, você pegar ela, você conversar, você reter aquilo que você vai levar em consideração, aquilo que você vai colocar em prática em cada área da sua vida. Tenha inteligência relacional, isso vai abençoar a sua vida demais. Nós nos vemos na próxima aula, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos nos despedir, vamos dar um tchauzinho aqui para todo mundo, um abração, queridos, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.